E aqui em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim. Quem fez um sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique também ao Senhor, glórias e aleluias, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras. A igreja pode se assentar. Meus amados, ainda que vocês não tenham entendido o que foi lido agora, vamos abrir o nosso coração e aos poucos vamos recebendo aquilo que o Senhor trouxe para nós, para todos nós que estamos aqui nessa noite. Os versículos lidos, eles estão inseridos aqui num contexto que é do capítulo 46 do livro de Isaías, que em geral fala da queda dos ídolos da Babilônia e da Pérsia. Ele começa falando de ídolos que literalmente caíram e as estátuas foram quebradas perante o povo da Babilônia, perante o povo da Pérsia. E, consequentemente, então, o Senhor está desmoralizando, o Senhor está colocando no ridículo, para que aquele povo pudesse ver e entender que não se tratavam de deuses verdadeiros. Antes de prosseguir, eu já quero compartilhar com a igreja algo que o Senhor coloque em meu coração, e você já pode tomar posse, desde já. Pelo trabalhar do Espírito Santo, e pelo poder destas palavras, o Senhor está quebrando ídolos dos nossos corações. Quem quer receber, faz um sinal. Porque são muitos, amados. Infelizmente, e em grande parte ídolos que nós criamos, que nós fazemos deles ídolos, motivados ora pelo dinheiro, ora pelo sexo, ora pelo poder, ora pelo prazer, e alguns outros motivos que poderíamos relacionar. Nós construímos ídolos que precisam ser quebrados. E eu quero trazer aqui poucos versículos para te dar uma ideia mais completa do que Deus está falando ao povo sobre ídolos. Mas agora eu quero dizer para você que essas palavras, elas não estão dirigidas aos caldeus, aos persas, aos medos. Não, ela está dirigida ao povo de Israel, ao povo de Deus. Uma palavra para mim e para você nessa noite. O Senhor diz aqui, versículos 3 e 4. Olha o que o Senhor fala a respeito dos ídolos caldeus. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Casa de Jacó, casa de Israel, povo de Deus, do tempo do profeta Isaías. Ele diz: vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre. Em outras palavras, eu
trago vocês nos braços, desde quando vocês estavam em formação no ventre de suas mães. Em outras palavras, eu cuido de vocês, fiz isso desde a madre. E o versículo 4 diz assim: e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, cabelo branco, quem não sabe o que é, olha para mim, e eu vos trarei, e eu o fiz, e eu vos levarei. O Senhor está dizendo: povo, sou eu que os levo, sou eu que os carrego no braço, eu vos trarei e eu vos guardarei. Mas para resumir, amados, eu quero trazer mais 2 versículos, outros 2, para você entender agora um contraste. Olha aqui o que diz no versículo 6 e 7 agora. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. E aí vem o interessante no versículo 7. Sobre os ombros o tomam, o levam, e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move. E se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. O Deus que nós servimos não precisa ser levado. É Ele quem leva a cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. Desde que viemos a este mundo, Ele já tinha planos para nós. E mesmo nos nossos altos e baixos, e principalmente nos baixos, Ele continua nos carregando, Ele continua nos tratando, Ele continua cuidando de nós. Quem crê que é assim? Mas alguns ídolos que nós criamos, aqueles que parecem ser a razão do nosso viver em tantas situações da nossa vida. Sim, porque nós nos dedicamos muito em algum tempo da nossa vida. Tenho certeza que é o caso de todos aqui. Talvez muitos já estejam livres, já quebraram esses ídolos. Eu não estou falando só de imagem, eu quero deixar bem claro aqui. Porque muitos crentes, muitos chamados evangélicos têm mania de achar que a única idolatria que existe é de uma imagem. Eu quero dizer que tem piores. Estas que muitas vezes faz a gente acordar pensando nelas. Faz a gente se prostrar diante deles, que não passa de uma situação, que não passa de uma ilusão, que aparentemente pode trazer felicidade, que aparentemente pode resolver nossos problemas, que aparentemente são soluções para situações difíceis da nossa vida. Ah, não está legal, eu recorro a eles, para me distrair, para me divertir, para poder sorrir um pouco, para poder ter um pouco de paz. Mas nessa noite o Senhor está quebrando esses ídolos, porque isso não passa de um engano, não tem poder, é você que leva, é você que faz, é você que pensa que Ele pode trazer alguma coisa para você. Mas quando você para, deixa Ele num lugar, dali Ele não se move, só se você carregar nos braços. Então é nesse contexto que o Senhor vem falando ao povo de Israel. E nesse contexto eu quero aqui chamar a atenção da igreja para uma questão que nós lemos. Agora quero voltar aqui, meus amados irmãos, o versículo 9, o Senhor diz: lembrem das coisas passadas, lembrem desde a antiguidade, eu sou Deus, não há outro Deus, o bezerro de ouro não era Deus, os deuses do Egito não eram Deus.
Eles não eram deuses. E aí ele no versículo 10 diz algo aqui que é tremendo para a nossa vida, meus amados. Porque ele diz assim: eu anuncio o fim desde o princípio. Sabe o que significa isso? Que ele conhece o fim antes de começar. Presta atenção nisso. Ele sabia a respeito de um homem. Ele revelou ao profeta Isaías. E o profeta Isaías escreveu a respeito de um homem que ia ser usado por ele, um homem que nem da nação de Israel era, e disse que este homem seria usado em suas mãos para libertar o povo de Israel. E nas profecias de Isaías constam o nome deste homem. Ele fala dele aqui no versículo seguinte ao que nós lemos. Nós lemos até o 10. No versículo 11, está falando dele. Não cita o nome dele aí, mas eu vou te dizer onde ele cita. Olha, que chamo a ave de rapina, o pássaro voraz, em outras traduções. Quem fez aula bíblica, né, Cris? Consegue lembrar disso. Né, Charles? Você consegue lembrar disso. Talvez você já até saiba de quem se trata. O homem do meu conselho, desde as terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá, e eu o determinei, e também o farei. A palavra está falando de um homem chamado Ciro. Se você voltar no capítulo 45, no versículo 1, tem outros versículos, mas hoje a gente precisa correr um pouco, a palavra tem que ser um pouquinho mais curta, eu vou tentar resumir ao máximo, mas eu quero só que você saiba que esse homem chamado Ciro, no capítulo 45, no versículo 1, a palavra diz sobre ele que assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Está tudo bem, mesmo que você não tenha entendido quem ele é e o que ele veio fazer. Uma coisa você precisa entender, é que Isaías, através da inspiração do Espírito Santo, o escritor da Bíblia, falou sobre este homem 200 anos antes dele nascer. Por quê? Porque Deus conhece o fim das coisas antes do começo delas. Aleluias! Deixa eu falar diretamente ao teu coração. Deus conhece o teu fim antes do teu começo. Sabe o que significa isso? Que Ele te vê hoje como ninguém. Significa que nem você te vê como você será no fim. Porque ninguém conhece o fim. Nós conhecemos o hoje. Nós fazemos uma ideia de como estamos hoje. Cada pessoa que ouve esta palavra tem um juízo sobre si mesmo. Eu não sei se você se enaltece ou você se rebaixa. Como é que você se vê? Mas eu sei que você se vê de uma forma. E eu posso dizer mais, muitas pessoas também te veem de uma maneira. Algumas porque sabem como você vive. Ouve tuas palavras. Observa o teu caminhar. Conviveu com você. Algumas dessas conhecem até um pouco do teu passado. Não todo ele, ninguém conhece tudo do teu passado. Nem você. Você não se lembra de coisas que aconteceram no teu passado. Mas por conhecer alguma coisa, por saber um pouco da tua história, fazem um juízo a teu respeito. Mas o único que conhece o teu fim antes do teu começo é Deus. Por isso que Ele tem planejado para você, só Ele sabe.
Então eu quero te dizer, meus amados, que no Antigo Testamento eu vou falar alguns personagens. Eu poderia falar de muitos, mas isso demoraria demais e eu quero ser rápido na mensagem de hoje. Aliás, eu acho que se eu parasse aqui você já teria entendido. Mas eu vou te falar de Raabe, mas não vou lá no texto em Josué, em Êxodo, porque não dá tempo agora, em Números, não dá tempo agora. Mas vou te falar que ela era a flor da noite, da boate azul de Jericó. E não é que os outros olhavam para ela assim e não sabia direitinho quem ela era e chamava a moça de prostituta, não, é porque ela era mesmo. A palavra do Senhor diz que ela era uma prostituta e que até seu pai, seus irmãos, os parentes dela, a viam exatamente como ela era. O que ela era? Uma prostituta. Foi ela quem recebeu Josué e Calebe em sua casa. Nem ela saberia dizer o que seria da vida dela depois de alguns dias, depois de ter conhecido Josué e Calebe, depois de ter ouvido o que Josué e Calebe tinham a dizer a respeito do Deus que eles serviam. Não, nem ela. Mas tinha um que conhecia o fim dela antes mesmo do seu começo, e este era o nosso Deus. Deus não via Raabe como a flor da noite da boate azul. Deus via Raabe como tataravó do rei Davi. Aleluias! Deus olhava para Raabe e via que ela seria a única salva daquele lugar que seria destruído, e junto com ela a sua família. O que você vê em você? O que você está esperando de você? E o que as pessoas esperam de você? O que pode ser visto da tua vida? O que pode ser analisado a teu respeito? Deixa eu te dizer que tinha uma outra pessoa chamada Jacó. Esse aí era o doméstico que não sabia caçar. Irmão gêmeo, por alguns minutos de diferença, ele nasceu depois. Esaú, seu irmão, nasce com o direito da primogenitura e era preferido do pai porque era um caçador. Era o que sabia jogar bola. Isso para alguns pais é muito importante. Era o que ia exercer a mesma profissão do pai, isso também para alguns pais era muito importante. Mas ainda que muitos o vissem, como o próprio nome dizia, que ele era um enganador, Deus conhecia Jacó, conhecia o fim dele, antes mesmo que ele nascesse. E é tanto que no ventre de Rebeca, sua mãe, o Senhor revelou a ela que dentro de seu ventre, onde ele estava sendo gerado junto com seu irmão Esaú, haviam duas nações, mas que o menor serviria ao maior. Aleluias! Eu creio que tem menores aqui nessa noite, que serão maiores dos que pensam que vão ser. Aleluias! Sei que tem gente que não tem ideia do que Deus pode fazer através de sua vida. Sei que tem gente que está se sentindo o pior de todos. Isso às vezes não significa que você não seja o pior. O Gideão, por exemplo, quando teve um contato com o Senhor, e o anjo veio a ele num momento em que ele não passava de um escravo nas mãos dos midianitas. E quando o anjo vem dizendo que ele ia ser uma coisa que só Deus estava vendo, quando Deus vem dizer a ele, você vai libertar o povo de Israel da mão dos midianitas, ele não estava entendendo nada. Ele disse, eu vou libertar do jeito que eu estou aqui? Tenho que malhar o trigo escondido e guardar tudo, porque do contrário, vem os midianitas e roubam tudo que a gente tem? Meus amados, ele disse ao anjo do Senhor, eu sou o mais pobre da minha tribo, e a minha tribo é a mais pobre de Israel.
Eu sou o menor de todos. Ele se via como o menor e quer saber? Era mesmo. Era pobre mesmo. Era insignificante mesmo. E a tribo dele era menor mesmo. Não era mentira o que ele estava pensando dele. Mas havia um que não o via desse jeito. Havia um que o via como um grande juiz em Israel. Então essa palavra vai para aquele que está aí pensando que Deus não vai usar para nada. Essa palavra vai para aquele que olhando para si mesmo diz: eu sou tímido, eu não aprendo a palavra, eu não largo dos meus vícios, eu sou o piorzinho da minha família. Na minha família tem os primos mais bem-sucedidos, que compraram casas boas, que estão bem de vida e estão felizes, mas quem eu sou? Eu sou o menor. O Senhor vem dizer para você nessa noite: é porque você não vê o que eu vejo. Aleluias. Eu estou vendo o teu fim, você só está olhando para aquilo que você é agora. Meu irmão em Cristo, você não tem ideia do que Deus pode fazer de você. Tem um salmo aí, eu não lembro, acho que é o 113, eu não lembro. Se não for, me perdoem. Mas aquele salmo diz assim, que o Senhor pode fazer daquele que está no monturo. Aleluias. Daquele que está no monte de esterco, um bem-sucedido príncipe. Aleluias. Mas isso é só Deus que pode fazer. Irmãos, eu teria exemplo de José, teria exemplo de Davi, teria exemplo de Neemias, mas não vou falar, não dá tempo. Eu quero te falar de Novo Testamento. Eu quero te falar do Novo Testamento. Eu quero te falar de um endemoniado, o endemoniado gadareno. Eu não sei se os irmãos conhecem a história, eu não vou conseguir ler tudo agora. Eu só quero ler o finalzinho da história dele, está lá no Evangelho de Jesus em Marcos, no capítulo 5. Eu quero que a irmã deixe na tela o versículo 19, enquanto eu te falo quem era esse homem. Esse homem, como o próprio anúncio aqui já foi feito sobre ele, dizendo que ele era um endemoniado. Esse homem vivia num cemitério, ele invadiu um cemitério, roubava a paz de todos que entravam lá. Você imagina que alguém fosse visitar o túmulo de um parente falecido, e lá estava esse homem assombrando, assustando pessoas. A palavra diz que ele vivia pelado, e que nem grilhões, cadeias, correntes, conseguiam segurar esse homem. Sabe, aí você pode imaginar então quem ele era. Esse homem era um bom pai? Esse homem era um bom marido? Esse homem era um bom amigo? Não, ele não era bom nada. Ele era um delinquente. O que é que se via de um ser como aquele? Um vagabundo, talvez? E se olhasse para ele daquele jeito, quem é que não ia dizer, é um vagabundo? Alguns iam dizer, é um tarado. Alguns pensavam em pedir sempre que, a polícia daquele tempo viesse para prender, porque ele irritava todo mundo. Até que teve um encontro com Jesus. Todo mundo via esse homem desse jeito, mas não é porque ele não era, não, ele era tudo isso. Talvez o que você pensa de você seja a mais pura verdade, dentro daquilo que você está vendo hoje. Mas você não pode esquecer que um encontro com Jesus, mas um encontro verdadeiro com Jesus, pode mudar toda a tua história. Nós precisamos entender que quando nós conhecemos Jesus, a transformação que só Ele pode fazer, vem chegando e vem tomando conta de nós. E você começa a pensar diferente do que você pensava. Aí você não consegue explicar, mas é um toque dele.
o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Esse toque de Jesus ia mudar a vida daquele gadareno, mas o que eu quero dizer para você é que se todo mundo via esse homem como um perdido da vida, Jesus não o via assim. Jesus já olhava para ele e via um grande missionário. Eu quero dizer que o final da história dele está aí. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E no versículo 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Sabe o que significa Decápolis, amados? 10 cidades. Ele anunciou em 10 cidades, nas redondezas da Galileia, de Samaria. Ele não pregou numa cidade só, ele pregou em 10. Ele pegou Jundiaí, Campo Limpo, Várzea, Itupeva, Cabriúva, Vinhedo, Valinhos, Louveira, Itatiba. Ele pegou 10. Eu não falei 10 aqui. Ele anunciou nessas 10 cidades quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir. Vamos aplaudir, glória a Deus. Glória a Deus. Porque, amados, ninguém ia dar um tostão furado para esse homem. Assim como muitos, em nosso tempo, também estão sendo considerados assim. A gente olha para uma pessoa e a gente fala assim: isso aí não vai dar nada não. Por quê? Porque a gente se baseia no que a gente está vendo hoje. A gente se baseia num pouquinho da história que a gente conhece da pessoa, do passado dela. Isso aí nunca prestou. Isso aí nunca deu certo em lugar nenhum. Isso aí nunca firmou em firma nenhuma. Isso aí tudo que começou não termina. E é verdade. O mais interessante é que realmente, em alguns casos, a coisa é daí para pior. Só que tem uma coisa: um encontro com Jesus muda tudo. Porque Deus não está vendo como os homens estão vendo. Porque Ele conhece o teu fim antes de você começar. Aleluias. E a mulher samaritana, para a gente encerrar. A mulher era completamente derrubada emocionalmente, quebrada nos seus sentimentos. 5 relacionamentos falidos. 5 tentativas de ser feliz com um homem, achando que a felicidade seria encontrada num companheiro. Tão abalada que nem sequer ia de manhã junto com as outras mulheres tirar água do poço, mas deixava para ir meio-dia, numa hora que ninguém ia, mostrando que ela não queria ser vista por ninguém. Tem tanta gente que está vivendo assim, não quer ser vista por ninguém. O Senhor me revela pessoas que querem ficar trancada num quarto. E está pensando de si mesma que melhor do que deu para ser até agora, impossível. Mas o Senhor, Ele não via aquela mulher como uma mulher à toa. Ele não via aquela mulher como uma mulher dada. Assim é como viam todos. Ela não tinha conceito bom em Samaria.
Nem ela mesma pensava de si alguma coisa boa. Mas sabe o fim dela? Bota aí, meu amado, eu não lembro mais que versículo que é. João 4, né? João 4, eu não lembro o versículo. Põe aí aquilo que eu te falei. Que a gente vai para o final da história dela. Muitos dos samaritanos daquela cidade de Samaria, né? Creram no Senhor Jesus pela palavra da mulher. Qual mulher? Qual mulher? Da mulher samaritana. Aquela mulher que ninguém dava nada para ela, vai para Samaria, anuncia o Senhor Jesus Cristo lá, que testificou, disse-me tudo quanto eu tenho feito. Amado, só quem pode dizer o que a gente tem feito é Jesus. Se tem gente apontando, você faz isso, você faz aquilo, você fez isso, olha, veja, pode até ser que seja verdade, mas busque em Jesus o que Ele tem para falar a teu respeito, porque muita gente só conhece o teu presente, não sabe o teu fim qual vai ser. E aí no versículo 40 diz assim: indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Ela conseguiu colocar Jesus no meio dos samaritanos. Jesus era judeu, os samaritanos não se comunicavam com os judeus, eles eram inimigos. Ela conseguiu colocar Jesus no meio dos inimigos. Ela conseguiu fazer o que muito crente não consegue. Por isso Jesus não via aquela mulher como uma mulher à toa, ele via como uma missionária, ele via como uma evangelista. Tem gente aqui que não está se vendo coisa boa hoje, mas o Senhor já está olhando para você, Ele já está olhando para a tua história, Ele já conhece o teu fim, antes que você começasse, e é Ele quem pode definir quem você será. Aleluias! Tem gente que está numa célula e vai ler uma palavra e pensa: quem vai dar ouvido para o que eu falo? Eu não falo bonito, eu não prego bem igual o XPTO, eu vou do jeito que eu sei, meu português não é legal. Mas quem falou para você? Quem falou para você que é o português correto que alcança o coração de um samaritano? Quem falou para você? Porque quem alcança corações são aqueles que receberam um toque do Senhor Jesus. E esses, muitas vezes, são aqueles que ninguém dá nada por eles. Bom, eu quero encerrar essa palavra te fazendo pensar que se realmente é assim, se Deus vai fazer de você aquilo que Ele planejou que fosse, se Ele vai realizar a vontade dEle na tua vida, talvez muitos estejam pensando aqui: por que ainda não começou? Por que eu ainda não me vejo desse jeito? Por que eu não sinto essa unção, hein? Por que eu já não estou pregando, pelo menos aqui em Jundiaí? Quando eu falo pregando, amados, eu não estou falando de um microfone na mão, com a cena que você está vendo aqui agora, de pastor no púlpito. Eu estou falando pregar para samaritano. Eu estou falando para você chegar em cidades novas, como o gadareno. Esse gadareno aí é pastor de qual igreja? Pastor de igreja nenhuma. Se for, é do cemitério. O bicho era cheio de demônio. O cabra era um endemoniado que você não faz ideia. Você sabe a história dos porcos? Sabe a história dos porcos? Era tanto demônio que estava nele. Pulou nos porcos, porque ele pediu, e Jesus deixou, e os porcos despingaram. Morreu tudo. Talvez por isso o Palmeiras não tenha sido mundial até hoje.
Muita gente não sabia dessa. Ai, Jesus, me perdoa. Vai saber. Amados, vamos ficar de pé? Vou te ler aqui, vou ler para você o último versículo. Só para você entender agora de pé, por que Deus já está vendo coisa tão boa da gente, mas você sabe, né? Você influencia no tempo do trabalhar de Deus na sua vida. Você sabe que dar um mergulho nas águas de Ezequiel significa você ter que andar e acreditar que você não vai morrer afogado? Você sabia que é você que tem que querer? Agora aqui é o seguinte, a gente leu até o versículo 11, eu vou ler o 12 para você. Aí vai explicar tudo, eu nem vou precisar falar muito. Essa palavra agora vai para aquele que está pensando assim, quando é que vai começar o processo na minha vida? Ô filho, o processo já começou. O processo começou quando você decidiu ouvir a palavra a primeira vez. Porque daí você teve um contato com a palavra, você teve um contato com Jesus, e o Espírito Santo já começou a trabalhar na tua vida, amém? Aí você já não está mais dependendo de pastor Júnior, de pastor João, pastor Pedro, pastor Antônio. Agora você está precisando só do Espírito Santo trabalhar contigo. E ele já começou o processo na tua vida. Só que você tem um probleminha que eu também tive, todo mundo tem, muita gente tem, alguns tem menos, alguns tem mais, mas que tem. Que está aqui no versículo 12. Diz assim: ouve-me, ó, o quê? Duros de coração. Quando Isaías falou duro de coração, eu acho que ele foi até bonzinho, porque a minha vontade era falar assim: ó, duro de cabeça, ó, dura cerviz, ó, cabeçudo. E eu ainda ia colocar com ênfase o seguinte: ele não está falando cabeça grande, ele está falando cabeça dura, que são coisas diferentes. Porque muitos podem ter, eu vou entrar em defesa aqui agora, viu, cabeção? Ó, você é cabeção, né? É sim, porque está no teu perfil lá. Porque tem gente que é cabeçudo, mas é cabeça mole. E tem uns cabeça pequenininha, muito duro, parece um coquinho. Sabe aquele coco anão? Não, agora eu vou desabafar. Agora você segura aí que eu vou falar. Dia dos pais. Muita gente me deu parabéns hoje, falou que eu era pai de muita gente, então eu vou falar. Porque pai tem que falar, tem que ter liberdade de falar. Tem uns irmãos aí com as cabecinhas pequenininhas, parece um cocanão, mas duro, que marreta não quebra. E o problema é esse: ouve-me, ó duros de coração. Dá uma olhadinha o que eu fiz com Ciro. Dá uma olhadinha o que eu fiz com os ídolos da Babilônia. Vocês estão longe da justiça. E tem tradução que pega mais pesado. Essa minha está até leve, a gente fala longe da justiça. Aqui tem outras, NVI fala, você está longe da retidão. Em outras palavras, você está num caminho torto, filho. É só você que não está entendendo. Eu tenho um plano, mas muito bom para você. Só que o problema é o seguinte: você não quer. Isso não entra no seu coração. Entra muitos planos, mas não o meu. Você está longe da retidão. E tem uma outra tradução, a NTLH, essa que é da linguagem de hoje, era para ser mais boazinha, não. Ela fala logo: você está longe da salvação. Você está longe da salvação. Todo duro de coração está longe da salvação, longe. E o Senhor está chamando: vem para perto. Eu não quero demorar. Ouve-me, os que sois de obstinado coração. Olha o versículo 13. Faço chegar a minha justiça, a minha retidão. Eu faço chegar a minha salvação. Ela não estará longe. A minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação em Israel. Vou ler direito. Deixa eu fazer de conta que eu sei ler. Mas estabelecerei em Sião a salvação.
e em Israel a minha glória. Aonde que ele vai estabelecer a salvação? Em Sião. Aonde que ele vai estabelecer a glória dele? Em Israel. Israel é a nação. Todo mundo vai ver a glória do Senhor. Esse mundo verá o Senhor descendo em glória. Você crê nisso? A glória dele, todo olho o verá. Mas salvação não é para qualquer um. Salvação é para Sião. O que é Sião, pastor? Sião. Olha o suspense. Sião fala não de Israel como uma nação. Sião não inclui todo o povo de Israel. Sião só inclui os convertidos, os que têm história com Deus, os que foram alcançados pelo Espírito Santo. Sião é o Monte Santo da adoração. Sião é o coração sincero. Sião não é aquele que não falha. A gente ouviu ontem lá. Vencedor não é o que nunca falha. Vencedor é o que nunca desiste. Sião não desiste de Deus porque uma coisinha ou outra está dando errado, não. Sião permanece. Sião dá glórias a Deus quando compra um carro novo e dá glórias a Deus quando alguém bate no seu carro. Tem Sião aqui nessa noite? Corações convertidos do Senhor. Preparem-se para ser usados por Ele, porque isto é palavra dEle para a tua vida. Você veio aqui nessa noite não para ouvir um pastor, que podia ser eu ou qualquer outro, mas você veio porque esse Deus que conhece o teu fim antes do teu começo, sabia que o teu coração tinha que ser mexido nessa noite. Então eu quero agora pedir a todos que sentem, dá uma pegada no teu coração assim. Dá uma pegada no seu coração aí agora assim. O que você acha? Ele está duro? Está duro o seu coração? É que eu tenho uma capa de gordura aqui que quando eu pego está mole, mas eu estou falando assim, né, Edson? Eu quero chamar aqui na frente nessa hora todos os que querem receber uma oração. Por isso que eu pedi para sentar. Todos os que querem receber uma oração agora, e que nessa oração você vai estar fazendo uma declaração para Deus. O pastor já pregou, mas você pode querer agora dizer assim: Senhor, o meu coração duro, ou a cabeça na versão do Júnior, né? Segundo o profeta Júnior aqui, que a cabeça também está incluída. Assim, está meio duro assim, preciso mexer com isso. Preciso sair desse lugar que eu estou aqui. Senhor, não vejo a hora de ir para Decápolis. Eu quero sair desse cemitério hoje. Porque nesse cemitério eu não sou ninguém. Mas nas tuas mãos eu sou um transformado para a tua glória. Levanta do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar. Não venha para agradar o pastor, não venha porque o irmão veio, não venha porque alguém vai pensar que você é orgulhoso. Não precisa disso. Não precisa disso, até porque, meus amados irmãos, esse Deus que conhece o teu fim antes do teu começo, já sabia que você ia levantar antes de você pensar nisso. Antes de você ter tomado essa decisão, o Senhor já sabia quem ia levantar. Então eu creio que aqui tem missionários, aqui tem evangelistas, aqui tem profeta de Deus.
Aqui tem gente que vai ser muito usada. Aqui tem gente que vai ter vida transformada. Aqui nessa noite o Senhor está pegando a história de muita gente, seja bonita ou seja feia, eu não sei, mas Ele está pegando a história de muita gente e dizendo assim, viu, isso para mim não é nada. Ah, foi prostituta, não é nada. Ah, foi corrupto, cobrador de impostos, não é nada. Ah, era um endemoniado, é uma pessoa que fez mal para tanta gente, é uma pessoa que, viu, isso não é nada. O que importa é o que Deus vai fazer com você a partir de agora. Então você abre o teu coração, amolece esse coração, amolece, e deixa Deus te usar, porque Ele te chamou aqui nessa noite para isso, aleluias! Ele queria falar no teu coração, Ele queria você aqui. Ele é o nosso Pai. Um pai conhece um filho. O pai não julga o filho por sua força. O pai julga um filho pelo propósito que ele tem na vida deles. Aleluia! Permita que eu ore por você, mas eu queria mesmo estar embaixo. Mas o Senhor vai me alcançar também. Senhor meu Deus.